Eu vi também um complemento do canal, ah, também uma charge, né? Acho que de alguma forma de repente para me afetar, né? Parece, né? Parece uma pessoa assim, parece uma pessoa vestida a rigor de uma categoria, vamos dizer, de outra religião, vamos dizer assim, e a pessoa diz assim, nossa, estou entediada, graças a Deus que tem livros, graças a Deus que tem lanches. E daí chega lá e de alguma forma, sei lá, encontra, vai descendo no calabouço, tá lá o escravo, daí, graças a Deus pelo escravo. E daí ele diz assim, ele chega pro escravo, vai jogar um jogo com ele, eu posso jogar, graças a Deus eu posso jogar jogos com escravos. E daí diz, nem vou falar outras coisas. E daí ela diz assim, eu posso jogar jogos com escravos. E daí chega pro escravo, ela tem um nome específico, e daí pega e diz assim, não é o meu, né? Mas talvez uma simbologia diz assim, é, sem trapacear, hein? Ou seja, porque eventualmente eu evito dizer mentira. Então, aí que tá. Estão dizendo que eventualmente eu estou mentindo porque eventualmente estão ordenando que eventualmente eu não minta. Não, eu estou mentindo justamente. Aí que tá. Justamente primeiro que eu quero esclarecer as coisas, e segundo, a verdade. Né? Eu acho que é o melhor. Então, eventualmente, eles estão cometendo dois erros. Aí o segundo vai ser o principal, mas digo assim, eles estão falando que eventualmente eu não minto porque eventualmente estão me mandando mentir, ou seja, como se eu quisesse eventualmente trapacear, mas não posso, porque eventualmente eles me ordenam a não fazer, ou seja, isso é errado. Né? Como se eu não buscasse a verdade por mim mesmo, né? Tipo, como se eu não desejasse a verdade por mim mesmo, como se eu não desejasse a verdade, como se eu eventualmente buscasse a verdade porque eu estou sendo obrigado a buscar a verdade. Não, em relação a temas, muitos temas que aí que tá, alguns temas que na verdade eu não buscaria a verdade, mas não quer dizer que eu iria mentir sobre eles, eu apenas não buscaria. Outros temas não, porque eu buscaria a verdade porque eu tenho interesse, eu também tenho interesse. Então, você ultrapassa, mas como assim se eu, na verdade, também desejo isso? Né? Então, estou obedecendo a eles ou porque eu concordo com o conceito? E alguns outros conceitos não é que eu mentiria, é que eu não buscaria informação. Né? Então, ok. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala assim, não sei trapacear. Mas espera aí, não é que eu não trapaceio porque eles mandam, eu estou eventualmente não trapaceando e não mentindo exatamente para não agir como eles. Né? Estou agindo justamente o contrário do que eventualmente eles sugerem. Né? E pode ter certeza que eu minto menos ao não próximo do que esses caras aí. Ah, então essa questão, o não mentir ou não trapacear, que eventualmente muitas pessoas gostam dessa ideia, dessa habilidade permitida biblicamente, né? Não, muitas vezes a Bíblia não diz que isso lá é uma coisa, vamos dizer, muito boa, mas eventualmente permitida, né, pelos mandamentos. E que as pessoas de alguma forma se aproveitam disso, né, e na minha visão, muitas vezes com fundamentação errada e com sentimentos errados embasando o uso dessa permissividade. Mas no meu caso, uh, eu justamente não uso disso exatamente para não ser que nem esses caras. Né? Então esse é um que nesse caso, ou essas caras também. Então, no caso da historieta que eu tô falando, da chargezinha que eu tô falando, no caso era uma mulher, né? Ou pelo menos assim parecia. Eu vi também outro comentário, falando assim, não, porque não sei, a pessoa eventualmente está à frente, alguma coisa, pessoas à frente. Olha, isso eu vi num seriado, não sei se eventualmente alguma coisa em relação à minha pessoa. Isso é fake, né? Fake, porque primeiro eu não estou competindo em informação, eu não estou competindo para verificar quem chega mais rápido em determinada informação. Eu busco quando eventualmente eu acho. Justamente esse é um dos motivos pelos quais eu não poderia buscar algumas informações sobre a questão dos mandamentos. Porque não adiantaria buscar informação numa coisa que eu não estou preparado para fazer. Né? Então não tinha porquê. Né? Sem contar que em todas as questões eles estavam errados, porque nos momentos que eles atacaram eu tinha deixado aberto para pesquisa. Né? Ou havia sempre algum impeditivo que eventualmente impedia, no caso, especificamente. Eles de eventualmente fazerem determinadas críticas. Né? Então havia essa questão. Né? Então isso que aconteceu. Né? Então as pessoas estão falando, eu não estou competindo informação. E algumas delas talvez só vale a pena, na verdade, buscar a partir do momento que eu estiver preparado para. Não só para receber a resposta, mas de acordo com alguma resposta que eu possa imaginar que vai acontecer, apenas a partir do momento que eu esteja preparado para cumprir aquilo que eu imagino que seja a palavra. Então talvez eu prefira nem saber. Né? Não é, as pessoas estão. Claro, né? Mas é muito conveniente. As pessoas eventualmente estão à frente de algumas coisas porque algumas informações, se eu soubesse, eu não teria como cumprir. Porque, e eventualmente eu fico com medo. Se eventualmente eu tenho medo de ter informação,
No caso, para eles é fácil, porque eventualmente eles estão analisando de longe, é mais fácil para eles eventualmente obterem informação, porque eles não estão comprometidos. Né? Eventualmente, como a informação poderia ser contra mim, para mim é mais difícil de buscar, então é natural. Então, além do que, não, mesmo que eu não tivesse comprometido, eu não entraria numa competição de busca de informação para ver quem vai saber mais rápido. Nem tem por que fazer um negócio desse. Mas nesse caso eu me comprometo, ou seja, automaticamente eu já vou começar a atrasar. Exatamente porque algumas informações eu vou ter que digerir, outras eu vou ter que. Eu tenho medo de eventualmente receber. Ou mesmo, que nem também. E ainda tem isso também, não é só a questão de, às vezes, uma situação eu também não estou comprometido, mas eu vou buscar. Eu deixaria de buscar uma informação, eu vou buscar uma informação depois, porque eu não estou preparado para ela. Mesmo que ela não seja comprometedora a mim. Porque às vezes vai demorar para digerir, às vezes é uma informação muito impactante. E que eventualmente eu também não estou preparado para ela. Aliás, então aí que tá, se as pessoas buscam e elas não têm medo. Aí que tá, se as pessoas não têm tanto medo das informações, sendo elas comprometedoras ou não em relação a elas, não quer dizer que eu tenha coragem. Não quer dizer que, mesmo que a informação não seja comprometedora em relação à minha pessoa, não quer dizer que eu vou buscar, né, essa informação. Então é isso. Né? Às vezes eu tenho medo de uma informação, mesmo que ela não seja comprometedora. Então é isso, fica esse complemento no canal. Até porque, eventualmente, algumas informações que não sejam comprometedoras eu vou ter que digerir do mesmo jeito. E aí o processo pode ser complicado de aceitar determinada situação que seja difícil, ou que possa, talvez não seja comprometedor no momento, mas pode vir a ser um dia, também tem isso. Né? Ou mesmo que isso também não aconteça, seja improvável, mesmo assim, algumas informações podem ser difíceis de aceitar em relação aos próprios valores morais. E pode dar medo exatamente porque você vai ter que fazer esse processo de digestão, de reflexão mais pesado, talvez uma coisa que não vá necessariamente comprometer, ou talvez até nem aconteça na tua vida, ou de maneira muito improvável. Mas não quer dizer que não vá haver algum tipo de reflexão, eventualmente pensar, poxa, mas nessa situação, mesmo que não aconteça comigo, mas eu não concordo com essa resposta, com essa consequência que eventualmente seria sugerida por Deus, ou pela Bíblia, ou o que for. Né? Então vai ter ali uma reflexão, né, em relação a algo que não seja comprometedor, que mesmo assim pode ser algo de alguma forma impressionante e que abale algum tipo de valor moral, mesmo que não seja necessariamente uma situação prática. Mas que é difícil a pessoa eventualmente aceitar. E é difícil também buscar novas informações a respeito. Talvez quase no mesmo nível em relação a informações comprometedoras que não dependem só do saber, dependem da coragem, da coragem e da vontade em executar. Então, fica esse complemento do canal.